Cordeiro de todo louvor, de toda adoração, és santo, Jesus. Queremos te adorar, Senhor, glorificado seja o teu nome, Jesus. Queremos te exaltar, Senhor. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou mais ou três. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti, Senhor, todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Diga: teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui. A casa, diga, e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre, diga, por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outra como tu, e não há outra como, não há outra como tu, outra como Jesus, só tu és santo.
Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és santo. És santo, santo, santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus. Oh, Jesus. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Jesus. Boa noite. Queremos dizer que estamos felizes de estarmos aqui nessa noite e para juntos com vocês louvarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Deus possa estar falando conosco, que Deus possa estar trabalhando em nossa vida, em cada um de nós. Nós estamos aqui pela fé. Chegamos aqui e viemos à casa do Senhor pela fé. E que Deus esteja falando com você aquilo que você precisa ouvir na sua vida hoje. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18. O versículo 43 e 44. E diz o seguinte: vá e olhe na direção do mar, disse a seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: há uma nuvem tão pequena quanto o tamanho da mão de um homem, está se levantando no mar. O contexto desse texto aqui fala de um grande problema que o povo de Israel estava passando naquela época: fome, seca. Talvez seja a situação de muitos, e é a situação de muitos. E o profeta Elias pediu a Deus, e a intenção era que a chuva viesse, que viesse chuva. E o profeta Elias disse ao rapaz: vai lá e olha para o mar e vê o que está acontecendo. E todos esperavam que viesse grandes nuvens, mas vinha uma nuvenzinha tamanho do pulso da mão de um homem. E o rapaz disse: olha, profeta, o que a gente vê é uma nuvenzinha do tamanho do pulso de um homem. E o profeta disse: então vai lá, desce e diz ao rei Acabe que prepare seu carro, para que a chuva não afogue e ele saia. Muitas vezes nas nossas vidas, já diz o filósofo, nenhum incêndio começa com um grande fogo, e sim com uma pequena labareda.
Muitas vezes nas nossas vidas estamos assim. E Deus nos mostra as pequenas coisas, pequenas atitudes. E devemos crer que é daí que Deus vai começar uma grande obra nas nossas vidas. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. Creia na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Fiquemos de pé. Talvez você não esteja vendo saída do seu problema, talvez você não esteja vendo a solução, mas creia que Deus pode erguer uma nuvem tamanho da... Quando você vê essa nuvem, essa pequena fagulha, pode crer que Deus vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Você crê nisso? Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia e Tu nos garante isso, Senhor. Senhor, estamos aqui para te louvar e te engrandecer. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor. Nos prostramos diante de Tua presença, Senhor, para te pedir. Recebe, Deus, o nosso louvor. Recebe, Deus, e fala com o Teu povo nessa noite. Abençoa o louvor, Senhor, abençoa o pregador dessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, pois é em nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós te louvamos e te agradecemos. E o povo de Deus diz: Amém. Aleluia. Que possamos entender que o nosso Deus é bom o tempo todo e Ele sabe o que é melhor para nós. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Amém. O Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Amém, igreja?
Amém. Em Salmos 86, versículo 5 diz: Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça e misericórdia, para com todos que te invocam. Amém? Amém, igreja? Vamos celebrar. As palmas em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Bem forte. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que és. te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é Repita bem forte. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. o tempo todo. Deus é bom. Deus é Deus bom. é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é Todos os bom. povos. Todos os povos te exaltarão, em geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que é digno de receber A honra e a glória. a honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno. ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Te coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Espírito, Espírito, diga isso. enche a minha vida. Espírito, Espírito, Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. e as minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. as minhas mãos, As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. meu coração, Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, Não apenas não apenas no ou átrio no santo, ou no santo lugar. eu quero Eu quero te entronizar entre os querubins. diga bem forte, oh, leva-me. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno.
Oh, leva-me à sala do trono Para te adorar. pra te adorar, Senhor, Para te adorar. pra te adorar, Senhor, Diga. pra te adorar, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Te adorar, te exaltar. Aleluia. E as crianças podem subir. Bem. Muito bem, o dia já foi bem especial. Tivemos de manhã nossas assembleias da igreja. Foi um tempo com almoço em seguida, foi um tempo bem legal. E na organização hoje a gente colocou o pacto de membro que a gente já tinha apresentado à igreja, que os membros devem ler e assinar. As cópias estão na mesa aí perto do gasofilaço, se você não esteve de manhã e é membro da igreja, então passe lá, assine e deixe a sua ficha aí de pacto de membresia. Nós estamos focando essa ideia da igreja, a gente trabalhar compromisso, né? E a gente falou de manhã que compromisso não se impõe, mas é uma coisa espontânea. E o pacto de membro é uma coisa para despertar na gente esse nosso compromisso. Também dizendo e reforçando que daqui para o final do ano, se alguém deseja entrar, ser membro da igreja, a gente faz uma entrevista. Se você já é uma pessoa convertida, já tem história de igreja, então a gente senta com você e conversa. Isso pode ser agendado. E se você deseja batismo, também é a mesma coisa. A gente fala com você e de repente a gente agenda um batismo até o final do ano. Então foi um culto hoje maravilhoso de manhã e hoje ainda estamos nesse clima tão agradável. Hoje a gente está aqui com um tema dentro da nossa série, que é um viver digno de Deus. Na semana passada falamos sobre o fato de termos cada um de nós um ministério eficaz, que os membros da igreja eles devem ter ministérios na igreja. Paulo usou as comparações da figura de uma mãe, né? Como uma mãe que cuida de filhos, aquela tenura, aquele cuidado, aquela preocupação. E no texto de hoje ele usa a comparação de um pai. Interessante isso aí, né? Parece que a gente precisa desses dois modelos. E ele fala no pai, o trato de um pai para com seus filhos espirituais. Paulo fala isso aí, a gente vai ver no texto. Ele mostra como um pai se preocupa com o filho, que esse filho seja um cidadão, um cristão responsável, né? E ele, como pastor missionário, ele tinha visto a conversão daquelas pessoas daquela igreja e desejava, depois desse novo nascimento, um crescimento nessas áreas, que andassem dignos de Deus. E veremos no texto aqui também sobre isso. Isso levanta uma pergunta, eu gosto de levantar uma pergunta que me persegue um pouco assim. A primeira vez que eu vi essas frases na palavra de Deus, eu notei essas frases, de andar digno de Deus, eu não sei a reação que você tem, mas como é que é possível isso? Nós que somos tão falhos, tão fracos, andarmos dignos do Evangelho, dignos de Deus. Eu vou responder um pouco mais adiante, e a imagem aqui dá uma dica. Não sei se dá para ver direito, mas é uma balança, né?
de um lado bota peso, de outro lado tem a mercadoria, ou a coisa que está sendo pesada. Mas a gente depois esclarece um pouco mais isso. Mas vamos para o nosso texto de hoje, Tessalonicenses 2, de 10 em diante, onde Paulo diz assim, e a gente vê o primeiro tópico, na ideia de ver pessoas viver dignos de Deus, então a gente vai focar o discípulo. E Paulo queria que os discípulos fossem responsáveis. Vamos ver esse primeiro item. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Essa é a frasezinha. Que os chamou para o seu reino e glória. Então, nós vamos minuciar um pouco aqui e focar logo o verso 10, mais uma vez, onde a gente pode ver essa questão que ele queria que os testemunhos, que as pessoas tivessem testemunhos que estavam valendo. O que é um testemunho? É a nossa vida. Nossa vida vai ser um testemunho. Pode ser um testemunho bom ou um testemunho ruim, mas vai ser um testemunho. Então muitas vezes as pessoas até justamente cobram do cristão, né, certo comportamento. Mas você não disse que é crente? Por que está assim? Né? A gente às vezes fica meio assim, encabulado com isso, porque as pessoas esperam a perfeição e não somos perfeitos. Né? Mas é uma cobrança legítima, dependendo das cobranças que sejam feitas, que às vezes há uma expectativa errada, distorcida, uma visão errada de que é que espera do crente. Mas às vezes é um puxão de orelha até, da gente viver de conformidade com nossa crença. Então nosso comportamento é muito importante. Onde ele diz, nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. Tem 3 áreas aí, 3 palavras-chave. Santa seria piedosamente. E tem gente hoje no meio cristão, parece que eles querem viver tão perto, próximo do pecado, mostrar que tem liberdade cristã, né? Ao ponto de não prezar, não se importar pela santificação. Isso é uma onda muito grande hoje, onde eu diria que em países onde existe perseguição, é muito raro isso, porque a pessoa não pode ser um cristão mais ou menos, ou ele é cristão ou não é. Então essa questão de viver perto, próximo, se envolvendo em pecado e achando que está tudo tranquilo, não ajuda essa questão. E Paulo disse que eles se portavam de maneira santa. O pastor Tim Keller diz assim, eu li a frase recente, Deus nos vê como somos. Ele nos ama como somos. Amém, né? Nos aceita como somos. Mas pela sua graça não nos deixa como somos. Eu achei isso muito importante. Eu vou repetir. Deus nos vê como somos. Ele nos ama como somos. Ele nos aceita como somos. Mas pela sua graça não nos deixa como somos. Então Ele quer a nossa santificação. Anos atrás eu visitei um jovem que eu queria chamar, era uma visita um tanto assim, a palavra disciplina é forte, mas era isso, era falar, rapaz, você está vendo sua vida, os erros. E ele disse, pastor, eu quero viver esse momento de malcriação. Eu fiquei meio chocado, porque ele reconheceu que estava errado e disse, eu quero assim mesmo. E essa pessoa, eu vi outro dia, 20 anos depois, e nunca saiu dessa. Então você fica imaginando, viver um momento de malcriação, que história é essa? Então, se a gente não vê a mão de Deus pesando na vida de uma pessoa dessa, ou não vê arrependimento, a gente tem que questionar a conversão legítima no coração. Porque Deus, ele disciplina a quem Ele ama. E naquele momento foi muito complicado ouvir essas palavras. Mas de lá para cá, essa foi a primeira vez que alguém fala assim, tão abertamente, né?
Às vezes a pessoa tenta disfarçar, enrolar um pouquinho, mas ele disse abertamente: estou errado, mas eu quero viver essa malcriação. Eu achei isso. E de lá para cá já vi outras situações assim. E a gente fica sem entender, sem querer entender, e não devemos querer entender. Quando a gente reconhece que está errado, é a hora do arrependimento. É a hora da ficha cair, da gente se arrepender. Em Romanos 6, onde Paulo trata essa questão da graça de Deus, Romanos 6, de 1 a 2, eu vou ler só a primeira parte, verso 2, diz: que diremos então, falando da graça de Deus? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Então, às vezes, ele tinha as pessoas na época de Paulo, e hoje também, que eles têm uma visão perversa, dizendo assim: Deus, ele demonstra graça, ele perdoa pecados. Isso mostra que Deus é compassivo, mostra o amor de Deus, é muito bonito. Então, se a gente peca mais, dá uma chance de Deus ser glorificado mais. Aí Paulo diz: não é assim. A gente não está querendo dar margem para a graça de Deus. É um abuso da graça de Deus. É um abuso, uma atitude. A gente tem que perguntar: é uma atitude de um filho a um amor de um pai? Dizer: pai, eu vou desobedecer o senhor. Mãe, eu vou desobedecer a senhora, porque eu sei que a senhora perdoa. Qual é o pai, qual é a mãe que quer isso aí? Não é uma atitude, é um abuso da bondade de Deus. E é minimizar o sofrimento de Jesus na cruz. Então ele falou que era importante a piedade, né? E aí ele fala de uma forma justa também. Justiça é uma coisa que cada um gosta, e a gente já falou um pouco disso recentemente também. Mas tratar as pessoas sem acepção. Justiça se falta muito no mundo, vocês concordam comigo? Quantas vezes no trabalho, até nas famílias, muitas vezes. A casa de Jacó, na palavra de Deus, uma pessoa escolhida por Deus, mas ele teve um amor preferencial ao filho José. E a gente vê como isso foi uma coisa ruim. A gente vê a história de José, se admira como aquele jovem superou tanta coisa, mas ele já começou numa desvantagem, pelo pai ter um amor preferencial, e aumentou ciúme nos irmãos, teve toda aquela história de ele ser vendido na escravidão e tal. Então isso mostra que não é bom. Então a justiça é algo no coração, que as pessoas querem justiça. E a igreja, e ainda como eu citei, a família, deve ser lugar onde a justiça reina. E Paulo dizia que ele se comportava de uma maneira justa. É importante saber. E ele falava que Deus era testemunha disso. Então tem o testemunho humano, que pode ser superficial e falha, mas Paulo até chamou assim a testemunha que seria Deus. Então ele tinha consciência que no meio dos irmãos lá, eles se comportavam de uma forma justa. Então é muito bom isso, né? Quando a gente ora que o reino de Deus venha, a gente pensa num reino futuro. E a gente falou um pouco sobre a volta de Cristo, numa mensagem recente. O milênio é um momento de 1000 anos, acreditamos nisso, que terá um reino justo, onde Deus reina e ele coloca a questão da justiça, né? Então isso é uma coisa que o ser humano ele almeja isso aí. Então Paulo diz: Deus é testemunha que ele também queria, ele se comportou de uma forma justa. Essa parte, a terceira, que seria irrepreensível, eu já defini aqui várias vezes assim, como não ter contas em aberta. Porque se você vai dizer, alguém é perfeito aqui? Ninguém, né? Mas se disser irrepreensível, é você não ter uma coisa não resolvida. Então você ofendeu o irmão falou e você deixa por isso mesmo? Não, você deve ter a humildade de dizer: eu falhei, me perdoa. Então aí, ser irrepreensível é essa ideia de não deixar contas em aberto, inclusive com Deus.
E quando a gente tem aqui o culto da ceia do Senhor, a gente sempre fala, examine a cada um a si, e a gente fala um momento de oração. Isso deve ser uma prática contínua em nossas vidas. Mas quando a gente está em corpo de Cristo, quando estamos na igreja, é um momento também de avaliação, como é que estão meus relacionamentos na igreja, né? E isso é muito importante na visão de Deus, a unidade, a questão de nós não sermos repreensíveis, a gente ser irrepreensível. A importância de concluir a carreira bem. Então, eu acho que eu coloquei aqui testemunhos que estão valendo. Deixa eu ver mais aqui. Falei dessa agora, né? Então, agora vamos mais adiante. E agora uma visão de direcionar ou liderar os filhos como um pai. Então, aquela ideia, a mãe você vê, a semana passada a gente falou sobre isso, aquela tenura, aquele cuidado, aquele amamentar quando é novinho, ajudar a criança com toda aquela fase de crescimento. E o pai tem a visão, muitas vezes, de direcionar, como um pai, de liderar os seus filhos, ou deve ter isso aí, né? Ter uma visão futura para os filhos. Eu me lembro várias e várias conversas do meu pai comigo e com meus irmãos. E eram palavras simples, né? Mas uma vez eu estava reclamando que não queria fazer uma tarefa. Ele tinha um hobby de uma oficina. Ele fazia muitas coisas com as mãos e construía coisas, muito criativo. E eu chegava às vezes na oficina, pai, o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu queria ajudar com uma coisa interessante. Pega uma vassoura e limpa o chão aqui. Aí eu queria fazer uma coisa mais agradável, né? Às vezes, talvez reclamando, ele, olha, eu não gosto de fazer isso. Ele diz, olha, mas tem coisa que a gente faz em nome de responsabilidade. Não é porque eu quero fazer. Você vai aprender isso, Roger. Tem muita coisa que eu não gosto de fazer, mas eu faço. A gente faz em nome da responsabilidade. O que é que ele está fazendo? Colocando valores dentro do coração dos seus filhos. Até hoje eu não gosto de trabalhar em ambiente sujo, desorganizado. E tem raiz nessas lições que eu fui aprendendo. Eu já vi tantas oficinas, todo bagunçado. Como é que a pessoa trabalha num ambiente desse? Mas aprendi a pegar a vassoura, né? Que é digno, são coisas importantes. Olha, depois você vai fazer, Roger, mas vamos primeiro limpar? E depois você me ajuda lixando aqui uma janta de um carro, umas coisas. Aí a gente foi aprendendo muitas e muitas coisas, muitas lições, mas ele tinha o propósito de criar nos filhos a responsabilidade, serem cidadãos que possam contribuir, né? Não ser aquelas pessoas só precisando receber da sociedade, mas contribuir. Então, a semana passada, a gente falou de exortar, então, a exortação, falando com base bíblica, né? Então aqui a gente tem a ideia aqui essa parte, aliás, nós estamos falando também de exortando, né? Que eles, exortando e consolando, né? Dando testemunho. Então, semana passada a gente falou um pouco mais de consolo. Então a mãe às vezes tem mais esse papel, não é que o pai não tem, mas ela tem mais naturalmente. E o exortar, a gente falou também sobre a questão de corrigir, né? De direcionar. Então você vê como é importante as duas coisas, não é? Se você só leva repreensões, correções, né? É complicado. Mas se você é dosado com a consolação, com a compreensão, e você está aprendendo, está às vezes errando, acertando, e existe toda essa dinâmica acontecendo. E falei dos meus pais, mas eu hoje provavelmente não estaria no ministério se eu não tivesse modelos de pessoas no ministério, os pais, que viviam aquilo que falavam para os outros. Não eram perfeitos, não são, mas tinham humildade, né, de reconhecer, autenticidade. Eu me lembro várias vezes meu pai pedindo perdão para mim, de uma atitude, minha mãe também. E os pais erram. E qual o problema? Dizer, meu filho, eu errei, me perdoa. É muito importante isso aí, porque a gente vai ensinar também ao filho essa humildade, né?
Então, a gente vê essa visão de direcionar os filhos como um pai, e colocamos ainda mais um item aqui, para viver de maneira digna de Deus. Aí a gente já entra, o que é isso, né? O que é que seria isso? Eu volto aqui para essa questão, eita, foi uma demais, voltando uma, opa, ok, vamos ver, pronto, aqui. Então, tem outro verso que usa essa frase, acho que é onde eu vi primeiro. Como prisioneiro do Senhor, Paulo escrevendo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. A vocação é de cristão, que ele está falando. Você foi salvo, você é um cristão, então viva de acordo com esta vocação. Então, deixa eu só colocar aqui, sim. Então, o que é viver digno? É uma forma apropriada, em harmonia com, a medida apropriada. Então, o que eu vi num comentário sobre isso é que a palavra aqui, digno, significa de igual peso. Você já comprou alguma mercadoria numa feira onde eles tinham essas balanças? Alguns talvez não alcançaram isso aí, né? Mas botavam os pesos de um lado e a mercadoria do outro lado. E tinha balança, eles podiam mexer, né? E talvez não era uma balança correta. Isso acontece também com os eletrônicos, tem que ajustar e tal. Porque é muito importante, você quer receber aquilo que você está pagando, né? Você não receber a menos, né, do que aquilo. Então, o andar digno é você ter uma vida coerente. Você profere, você diz, eu sou assim, a gente deve viver assim. Então, sua vida é no mesmo peso. Interessante essa colocação que eu vi. E Paulo, ele chama aqui em Efésios, que a gente viu, e lá no nosso texto, para a pessoa viver de uma forma digna, né? Então, quando a gente pensa nos pais e essa questão dos filhos, às vezes eu até aqui quero aproveitar a deixa também, porque Paulo está falando de filhos espirituais. Mas nós que somos pais cristãos, a gente também deve ter um padrão de querer que os filhos também andem dignos de Deus. E eu diria até acima do que às vezes essa pressão que o filho vai ter aquela profissão, né? Às vezes eu vejo os pais querendo realizar os seus sonhos que não conseguiram através dos filhos, impondo até certas profissões porque vai ganhar dinheiro, que vai ser um sucesso na vida. Nada de errado necessariamente, mas se o foco é esse, e não, eu quero que esse filho seja um cristão autêntico, independentemente da sua profissão, eu acho muito importante. É um erro grave se a gente coloca todo o foco na profissão, né? E a gente, tem gente que perguntava, você tem algum filho que entrou no ministério? Não, mas nunca pressionamos. Que nossa ideia, se Deus chamar, amém. Mas quem sou eu para dizer, meu filho, porque eu sou pastor, tem que ser pastor? Não. O mais importante para a gente é que os filhos servem a Deus, que sejam cristãos responsáveis. Claro que a gente quer que eles ganhem o dinheirinho deles para poder sobreviver, que façam boas escolhas, mas nada disso de viver o meu sonho através do filho. Eu acho que isso é errado. Acho que não é justo para o filho. E quantos aqui, eu acho que já tiveram essa pressão, já ouvi tantas histórias. Eu queria ser isso, mas meus pais botam pressão. O que é isso? A pressão para o cristão deve ser que seu filho seja um cristão autêntico. E o seu modelo é muito importante nisso aí. Só essa aí foi uma questão mais grátis dentro do texto, do contexto aqui da parte espiritual, mas os pais também, pais humanos, né, querendo para os seus filhos esse sucesso na vida. Eu diria que o sucesso espiritual é muito mais importante. Que o filho na mão de Deus, servindo a Deus, independente da profissão, vai ser bênção.
E Deus não vai deixar na mão, não. Eu garanto para você. A pessoa que quer servir a Deus, é responsável, tem uma ética de trabalho, independentemente de onde trabalha, vai ser bênção. Eu tenho e Márcia, temos parentes agora enfrentando grandes provações. E a gente tem tido momentos de muita alegria, de ver a resposta da maturidade, dos valores cristãos. Estão passando por tempestades, mas eles estão dizendo, Deus é primeiro. E isso é que vai sustentar e nos alegra de uma forma muito grande. Então nós temos os discípulos responsáveis e agora discípulos respeitosos. Verso 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram. Não como a palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então nós temos aqui essa questão de respeito, e Paulo mostra aqui aos líderes espirituais. Ele diz que ele era recipiente desse respeito. Ele estava elogiando os irmãos, dizendo que ele se sentiu respeitado como um líder no meio deles. E é uma coisa que é importante, né? Aqui eu estou abordando, é uma coisa boa sobre exposição da palavra. A gente não escolhe os assuntos, né? José está tendo essa experiência em Tupanatinga. Os assuntos chegam, né? Mas por que o pastor está falando disso hoje? Será que tem algum problema na igreja? Está falando de respeitar os líderes. Graças a Deus, hoje, a gente na igreja Koinonia se sente respeitado, acho que David também sente, nenhum problema. Mas é bom a gente sempre ensinar isso aí, porque é importante, né? É importante para a harmonia de uma comunidade, respeito aos seus líderes, claro que líderes dignos, né? Líderes que não estão abusando do poder, como a gente vê muito por aí, né? Então é claro que tudo tem que ser no contexto. Que vivem, esses servos que vivem autenticidade e amor. E Paulo chamou, há poucos minutos aqui no texto, Deus como testemunha do comportamento dele entre os irmãos. Isso não é uma coisa superficial, porque imagine você dizer, Deus é minha testemunha, e você está mentindo, é complicado, né? Porque a consciência, a mão de Deus também pode pesar aí. Tem um texto em Hebreus, que eu acho muito, muito bacana, e mostra um pouco da luta do líder, dos pastores, líderes em igreja. Porque aqui o autor de Hebreus diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Imagine, o líder está tentando cuidar e as pessoas dando muito trabalho. Eu fiz um tratamento de saúde uma vez e eu acho que eu já falei sobre isso aqui, recentemente até uma acupuntura. E aquele professor dizia, mas pastor, os seus membros, era lá em Piedade, deve ter membro complicado na sua igreja, viu? Porque dão muito trabalho para o senhor tem essa enxaqueca. Era um coreano, né? Tem essa enxaqueca, dão muito trabalho. Não, doutor Choi, são maravilhosos. Não é isso não. E eu estava falando a verdade, não era. Mas o ministério, de uma forma geral, todo mundo acha fácil. Eu estou aqui para dizer, se Deus está chamando você num ministério, muito bem, eu apoio. Só não entra pensando que é fácil, não. Porque você não tem horário, você tem que estar disponível muitas vezes quando não está bem disposto, né? Então imagine, já tem o peso, tem uma série de coisas que eu podia falar aqui. E a expectativa de perfeição, a expectativa de cobrir todas as necessidades da igreja, e é impossível para qualquer ser humano, né? Inclusive, às vezes, coisas que a pessoa nem sabe, e a pessoa, mas o pastor não me visitou, não falou, não sabia, né? A pessoa, eu digo, o pastor não tem uma bola cristal, né? Para saber os planos. Então a gente tem que ter uma comunicação, é uma coisa de mão dupla. Mas imagine, eu estou falando um pouquinho assim, mas imagine com um grupo dando trabalho. Rebeldes e difíceis. Eu já tive momentos assim, não aqui, né? Graças a Deus.
mas em ministérios, e é um peso, o ministério já é complicado, e o peso. Então ele diz que que seja, o trabalho deles seja o quê? Uma alegria e não um peso. Eu posso dizer, na maior parte do tempo, o ministério é uma alegria, mas tem momentos complicados, difíceis, onde a gente sente o peso. E o apoio dos irmãos é muito importante. Eu digo para mim, para o pastor David, porventura os outros que Deus levantar aqui. Mas temos que ter pessoas com respeito também pela palavra de Deus, não é só aqui aos líderes. Vamos para o próximo slide. Então aqui a gente tem a palavra de Deus. A gente leu o 13, né? Vamos ler o 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. E essa é uma temática também que a gente volta e meia, nesse livro, nessa carta de Paulo, aparece como importante. Importante o mensageiro autêntico, mas é importante também a mensagem autêntica. E a gente já falou um pouco sobre isso. Vamos ver aqui um texto também clássico sobre isso, que é 2 Timóteo 3,16. De toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então é importante essas questões de um respeito, um discípulo que tenha respeito pelas lideranças, tenha respeito pela palavra de Deus, né? E em último lugar aqui, também o terceiro lugar e último, os discípulos devem ser resilientes, versos de 14 a 16, onde diz: porque vocês, irmãos, tornam-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir. O 16, mais um versículo aqui. Esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e esses sejam salvos. Desta forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Então eles perseveraram em meio à perseguição, assim como os judeus que tinham também, que ele está fazendo a comparação, houve oposição. E aqui Paulo está mostrando a realidade, que onde a gente quer servir a Deus vai ter uma oposição espiritual. Tem gente que culpa o diabo para tudo, né? Mas o diabo também é culpado de muita coisa. Ele e os seus aliados realmente querem derrubar a cada um. Eles não querem o progresso das coisas de Deus, né? Então ele tenta minar a nossa fé pela perseguição, é uma das maneiras, mas tem outras maneiras. A gente tocou um pouco aí, mas as questões também que Paulo fala muito das heresias, né, as falsas doutrinas, é uma forma de perseguir a igreja, porque derruba a pessoa espiritualmente, derruba a pessoa na prática, né? Então pessoas perversas que minam a palavra de Deus. Por isso que é tão importante ter esse respeito pela palavra de Deus. Eu vi uma reportagem recente de gasolina adulterada, onde faz um estrago medonho nos carros, né? E fizeram um teste em um posto e tinha muita água dentro da gasolina. Estava estragando as coisas. Então imagine você, o evangelho adulterado. É assim que Paulo sempre nos mostra a importância e mostra que por trás disso é o quê? É uma coisa inocente? Não. É um inimigo usando pessoas com o seu, vamos usar a palavra forte aqui, papo furado, né?
para iludir e levar nas multidões aí. E hoje é aquela coisa que a gente tocou a semana passada também. Pessoas que lotam igrejas, né, falando o que as pessoas querem ouvir. E o que as pessoas querem ouvir muitas vezes é um evangelho adulterado, mudado, herético, né? Então a gente tem que ver isso aí. E ele mostra que esses religiosos fanáticos, eles desagradam a Deus. E nota que o religioso, ele quer agradar a Deus, não é? O fanático. Mas o fanático aqui errado, ele está fazendo o oposto. Está desagradando a Deus, né? E são dados à violência em nome da religião. Isso muito mal no mundo tem sido feito em nome de religião. Muita violência no mundo. É só ler as páginas da história. Muita perseguição, muito... Por isso que uma coisa cristã e uma verdade importante é a liberdade religiosa. E eu digo assim, que no sertão eu falo muitas vezes, veio o evangelho da condenação. As pessoas já vêm condenando. Você está errado, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. E começa a falar já agredindo, já derrubando. E o que a gente nota na palavra de Deus é que nós somos chamados a pregar o evangelho em amor, não é? E evangelho também não se impõe. Você nem eu tenho direito. Então a liberdade religiosa é um direito que a palavra de Deus dá. Deus dá a livre escolha, a pessoa pode dizer sim ou não a Deus. Agora ela vai viver com as consequências. Então a gente faz muitos danos chegando já condenando, já, né, agredindo as pessoas. E você não vê Jesus fazendo isso. As palavras mais duras que Jesus proferiu, sabe para quem foram? Os religiosos, hipócritas. As palavras mais duras. Para o pecador, Jesus era o mais gentil, amoroso possível. Para a mulher pega em adultério, o pessoal queria apedrejar, né, matar. Então, pronto, você que quer essa violência, você que não tem pecado, pega a primeira pedra e vai lá. Então você vê que Jesus, e com a mulher, como é que ele tratou? Vá e não peque mais. E essa outra frase interessante, que ele podia saber que a pessoa não vai deixar de pecar, né? Por que Jesus vai e não peque? Imagine Deus, um Deus santo, dizer, vá, só peque um pouquinho. Aí você vai ter que escolher qual é esse pouquinho que Jesus lhe deu permissão de você pecar. Não, ele chama para santificação. E ainda essa questão de arrependimento quando a gente falha. E claro que ele perdoa, mas a intenção é de agradar a Deus, de honrar a sua morte, de honrar o preço que ele pagou, de honrar a inclusão na sua família maravilhosa, de honrar o desejo do Paizinho do céu, de fazer a vontade de Deus. Então aí ele fala aqui que a ira de Deus, né, sobre eles, esses que perseguem o povo de Deus, finalmente veio a ira. E nós falamos que no futuro todas as contas vão ser acertadas. E muitas contas Deus ainda acerta hoje, mas lembre-se que a vingança pertence a Deus. Então a gente tem que ter tranquilamente, deixar nas mãos de Deus, que Ele faça a sua justiça no momento certo dele. E a ira dele vai se manifestar algum dia, né? E vai ser terrível para quem está fora do abrigo de Deus, né? Da proteção desse Deus amado. Então a gente chega aqui na conclusão pensando assim, e a gente colocou já essas partes aqui, né? Já lemos. Eu fico pensando nas palavras dessa parábola, onde Jesus disse assim, ele deu os talentos, lembra? E as pessoas iam, com aquele talento, ser responsável ou não. Então é toda uma parábola. Mas ele, com a pessoa que foi fiel, ele disse essas palavras, né? O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então, eu acho que para o cristão não tem coisa melhor do que saber que alguma coisa que a gente fez até com sacrifício, coisa que a gente deixou de fazer, né,
para agradar a Deus, para viver de uma forma piedosa, santa, justa. E Deus está dizendo, olha, eu estou observando. E eu estou feliz com você. Então, entrar e participar da alegria de Deus é algo que a gente pode fazer hoje. E é algo que nós vamos fazer futuramente e plenamente nos céus. Mas aqui no mundo, que carece desse tipo de exemplo tão importante. Deus, Ele observa tudo, como o Tim Keller. Ele aceita a nossa pessoa, Ele perdoa a nossa pessoa. Mas Ele quer mudança. E Ele se alegra, como um pai e uma mãe se alegram com um filho obediente. Eita, agora o menino arruma o quarto, eu não tenho que estar toda hora falando. Tomou iniciativa sozinho, puxa, depois de desmaiar, né, a mãe fica elogiando a criança. Né? Mas é bom saber que esse Deus é o nosso Deus. E de saber que um dia a gente poderá ouvir essas palavras. Né? Dizer assim, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel em pouco, eu lhe porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Vamos fazer Deus alegre? Não é bom? Como igreja, como pessoas. E com certeza as bênçãos dele vão reinar e continuar reinando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. O grupo de louvor tem mais um louvor para a gente aqui. Amém? Vamos ficar de pé? Venha e participe da alegria do Senhor. Quantos estão felizes? Quantos estão felizes? Oh, glória, que palavra boa, né? Vamos acompanhar com as palmas? Que quebra o jugo, que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo, eu admiro. Desejo santo, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda graça! Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou meu lugar, levou a cruz, levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livrando do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo.
governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, e o Rei da glória, e o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o... Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. A minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém, glória a Deus. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.